bom dia, minha irmã. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus, esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, dia 11 de março de 2021, hoje é quinta-feira, e hoje nós vamos pensar e refletir sobre todo o reino dividido será destruído. Então nós vamos clamar ao Senhor essa graça de sermos homens e mulheres que podemos lutar pela unidade, que o Espírito Santo possa nos iluminar para que nós possamos lutar e viver a unidade. E eu queria também pedir àquele que não é inscrito no canal a se inscrever, a dar o seu joinha, a compartilhar, para que outras pessoas possam ter essa experiência íntima e sincera com nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciamos invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, envia essa porção redobrada do Teu Espírito Santo, para que possamos ter uma experiência nova com o Teu Espírito, através da Tua Palavra. Amém. E agora nós vamos iniciar o nosso primeiro passo da leitura orante, que é a leitura do texto, o que o texto diz. E a palavra que hoje o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. E naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Mas dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que hoje o Senhor possa mesmo nos dar essa graça da unidade. Então, se nós vamos começar a pensar a partir da palavra de hoje, Jesus, ele estava expulsando um demônio. E é importante a gente saber que o mal existe. O bem existe, mas o mal também existe. E é interessante porque muitos ficavam admirados com a ação de Jesus. Porque a partir do momento que o mal saiu, a pessoa começou a falar. Só que alguns começaram a dizer: ele está possuído por Satanás. E aí Jesus pergunta então: se Satanás expulsa Satanás, Satanás vai acabar, não é assim? Então ele diz: um reino dividido, ele não vai subsistir. E outros começam: então me dá um sinal para ver se você é de Deus ou não e tudo mais. E aí Jesus vem dando um exemplo. Ele diz que enquanto uma pessoa forte, bem armada, ela guarda a sua casa, ela está segura. Mas se aparece alguém mais forte e mais armado do que essa pessoa, o que ele vai fazer?
Ele vai vencer, vai arrancar a armadura e vai pegar todos os seus bens e vai repartir. Então o que Jesus vem dizendo? Se existe o mal, o bem é maior. E se o bem é maior, o bem vai vencer. Então, que nós possamos tomar posse disso. E aí Jesus ele vem dizendo no final que um reino dividido, ele não vai subsistir. E é interessante porque no finalzinho Jesus ele diz, né? Quem está comigo, quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. E é isso que eu queria te convidar para nós irmos já para o nosso segundo passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a meditação. O que esse texto diz para mim? E aí você vai meditar comigo o que esse texto diz para você. Enquanto eu oro essa leitura orante, o Senhor me mostra muito a importância da unidade. Nós, enquanto cristãos, vivermos a unidade. Nós estamos vivendo um momento em que, muitas vezes, um fala mal do outro, um não concorda com o outro, um leva para a mídia social as coisas que não concorda com o outro. E muitas vezes nós assistimos tantos vídeos e a gente nem sabe quem tem a razão. Então, que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar a graça de podermos viver a unidade. Então, se eu sou cristã, se você é cristão, nós não devemos falar mal uns dos outros. Então, cristãos são todos aqueles que acreditam em Jesus Cristo. Então, a nossa campanha da fraternidade, ela é hoje aberta ao diálogo. E aí, quando começa a falar de diálogo, um começa a falar mal do outro, a igreja falou isso, falou aquilo, e ninguém entra num consenso. E se eu sou Igreja Católica Apostólica Romana, muito menos, um movimento não deve falar mal do outro. Por quê? Jesus Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, já pensou os membros? A perna começa a não querer obedecer a outra perna, uma perna fala mal da outra perna, um braço não quer mais colaborar com a perna, a boca não quer colaborar com os ouvidos. Então nós, enquanto corpo místico de Cristo, se cada um começar a querer fazer, a não obedecer os comandos, ou as pernas quiser fazer a função do braço, o braço do ouvido, os olhos da boca. Então, ou seja, cada um tem a sua função. E é por isso que eu queria já te convidar a nós começarmos a oração, e na oração nós pudéssemos pedir ao Senhor que Ele nos dê a graça da unidade. Porque Jesus já falava, o reino dividido ele não vai subsistir. Então uma igreja dividida, ela vai acabar sendo destruída. Os cristãos não se ajudando, os cristãos vão se destruir. E a maldade está crescendo e nós não estamos percebendo. Então que o Senhor possa nos ajudar. Hoje, na nossa oração, que a gente possa pedir ao Senhor a graça da unidade. E nós estamos no tempo de quaresma, que é tempo de jejum, de penitência e de oração. Então, que a nossa oração possa ser voltada pela unidade dos cristãos. E é isso que eu te convido a nós irmos já para o nosso terceiro passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a oração. Que nós possamos orar ao Senhor Jesus, pedindo ao Pai em nome de Jesus. Senhor Jesus, quando o Senhor, em João 17, diz que o Senhor pedia pela unidade da sua igreja, o Senhor pedia pela unidade daqueles que o Senhor tinha convidado para estar na tua presença. Jesus, nós somos os teus discípulos, os discípulos que há 2000 anos atrás caminharam contigo, eles evangelizaram, levaram a tua palavra e hoje eu sou cristã, graças aos 12 que tiveram uma experiência íntima e sincera com o Senhor. Jesus Cristo, hoje eu te peço a graça de estar na tua presença, mas a graça de o Senhor colocar uma guarda em minha boca, uma sentinela à porta dos meus lábios. Senhor, mostra-me o caminho, mas me dá graça, Senhor Jesus, de amar a tua igreja, de amar ser igreja, amar ser cristã, amar poder fazer parte do teu projeto de salvação, Jesus. Só o Senhor pode vir sobre a tua igreja, mas a igreja que sou eu, Jesus. Eu sou igreja.
Então, Senhor, faz uma obra nova na minha vida e na vida de todos aqueles que oram comigo a leitura orante da palavra de Deus. Dá-nos a graça da unidade, Senhor, a graça de sermos um, como Tu, Jesus, e o Pai são um. E como o Espírito Santo forma essa trindade, dá-me a graça, Senhor Jesus, de viver a unidade. Só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, só o Senhor tem poder para isso. Por isso, vem em auxílio à minha fraqueza. Senhor Jesus, todas as vezes que eu tiver desejo de falar mal da Tua igreja, Senhor, falar mal dos cristãos, Senhor, ponde uma guarda na minha boca e que eu possa orar para que nós possamos sermos um, para que a Tua igreja, para que a Tua casa, Senhor Jesus, seja renovada, restaurada. E como o Senhor disse, se nós tivermos com a nossa casa fortalecida, o mal não vencerá, mas o bem triunfará. Amém. E agora eu já gostaria de te convidar para nós irmos já para o nosso quarto passo da leitura orante, que é a contemplação. Que nós pudéssemos mesmo contemplar a glória de Deus. E nós contemplamos a glória de Deus quando nós conseguimos, a partir de uma experiência da leitura orante, a palavra de Deus ela tem que transformar o meu coração, tem que transformar a minha vida. Cada vez que eu oro a leitura orante, o Senhor me dá projetos, propósitos, mudança de vida. E é isso que eu queria te convidar, que hoje nós pudéssemos orar não só pela igreja que sofre, porque nós, se a gente for olhar, durante todo o tempo que Jesus esteve na terra, Jesus ele foi perseguido. Foi um doutor da lei que perguntou para Jesus. Foram doutores da lei que perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento. Sempre os fariseus estavam perguntando a Jesus para poder ver se conseguiam colocar Jesus em alguma cilada. Então Jesus ele passou por dificuldades. Os primeiros cristãos que lutaram para que essa boa notícia fosse levada, eles também tiveram momentos difíceis. E nós, cristãos do século 21, cristãos agora em 2021, também travamos batalhas. Mas se nós tivermos dividido, o reino de Cristo, ele pode ser destruído. Por quê? Porque se um cristão tiver contra outro cristão, um católico contra o mesmo católico, como que nós vamos fazer? Essa igreja de Cristo, ela vai ser destruída por nós. Cristo construiu e nós, cristãos, vamos destruir. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor essa graça da unidade. E hoje, como propósito e projeto de vida para o dia de hoje, eu gostaria de pedirmos que nós pudéssemos pedir ao Senhor pela unidade dos cristãos. Se você pode hoje, reze um terço. E em cada mistério você vai entregando o Papa, os nossos bispos, a CNBB, todos os nossos grupos de oração, pedindo também pelas nossas famílias e pedindo pela igreja que sofre. Nós podemos ser cristãos e ninguém nos persegue, mas existem lugares no mundo onde para ser cristão você às vezes doa a sua vida. E nós muitas vezes banalizamos e nós utilizamos a nossa liberdade para falarmos mal. A maledicência é um dos problemas que nós temos. E eu gostaria que a gente pudesse pedir ao Senhor a graça dele tirar de nós essa maledicência. O que é maledicência? É falar mal. Muitas vezes a gente fala assim, não estou falando a verdade. Mas eu falo, muitas vezes a gente fala assim, eu posso falar da minha família, mas não quero que os outros falem. Eu falo da minha igreja, não quero que os outros falem. Então falem com Deus. Que a gente possa evitar a maledicência. Ao invés de falar para os outros, falemos com Deus. Tem até uma música de um cristão, ele não é católico, mas ele fala assim, eu vou falar para Deus, eu vou contar tudo para Deus. Eu vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu. Se você tiver alguma reclamação do povo de Deus, fale com Deus. Ore a Deus. Peça a Deus para Ele ter misericórdia do seu povo. Porque Jesus já disse, uma igreja dividida, ela não poderá subsistir. Um reino dividido, ele não poderá subsistir. Que nós possamos orar pela nossa unidade, a unidade dos cristãos,
a unidade da igreja que ele sofre, que possamos orar. Porque mais do que falar, precisamos clamar a misericórdia de Deus. Que Deus nos dê um bom dia, feliz, fecundo, para a glória de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.